Nosso estudo de hoje está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a visão, a vista. Emmanuel vem comentar na lição 149 do livro Vinha de Luz, escamas. A visita de Ananias a Paulo de Tarso na aflitiva situação de Damasco sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas, sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros han sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura desde milênios permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde for aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quem lutou e sofreu, quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. A passagem de hoje aqui do livro de Atos é aquela em que Paulo, ao encontrar o Cristo, fica cego durante 3 dias e é recomendado que ele entre na cidade de Damasco e vá à procura de um senhor chamado Ananias, que é aquele que restitui a visão a Paulo. E ele diz que naquele momento a visão está sendo restituída, está caindo escamas dos seus olhos, mas o Emmanuel vem lembrar para a gente que, na verdade, se a gente parar para olhar para o nosso passado, o passado que eu estou falando é passado espiritual, não dessa encarnação somente, passado espiritual, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que a gente tem escamas em quase todas as partes do nosso corpo. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, que a gente tem essa certeza, essa noção de que a gente foi criado simples e ignorante, e a gente não tem noção do que seja isso. O que é uma pessoa ser criada simples e ignorante? É ser sem saber, ainda sem ter nem o livre-arbítrio direito, ainda está vivendo a vida puramente instintiva. No primeiro momento, a nossa alimentação vai ser completamente diferente da que é hoje, está bem mais evoluída hoje. A gente vai ter aquela vida puramente instintiva ainda tirando a vida, aprendendo a se defender dos nossos predadores, e isso é um círculo evolutivo. Então é interessante quando a gente pega algumas perguntinhas, tem 2 perguntas especiais lá do Livro dos Espíritos que falam sobre isso. Uma é 271, eu me lembro do número, que ela vem com um comentário que o Allan Kardec fala assim: os nossos antropófagos, que são os canibais, né, eles não estão no último degrau evolutivo da escala evolutiva espiritual, e há mundos por aí onde o embrutecimento e a ferocidade não tem analogia na Terra. Caramba, olha só que coisa. É melhor a gente nem ver, então, esses mundos. Então, se a gente foi criado simples e ignorante, a gente passou por mundos como esse. A gente já tirou a vida muitas vezes, a gente já... O nosso instinto, o impulso sexual completamente indisciplinado, né? E a vida puramente material, ela vai fazendo com que o lado moral ele fique completamente marcado por conta dessas escamas que a gente promoveu através dos nossos próprios comportamentos. Tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, eu não lembro o número agora, mas está lá na lei de progresso. Quando tem um momento que Allan Kardec pergunta assim, mas eu também já fui canibal? Ele falou, você mesmo, mais de uma vez. Né? E hoje a gente se alimenta de carne, vai ter um dia que a gente não vai se alimentar mais de carne nenhum, vai ter uma alimentação toda fulgural, mas por enquanto a gente está se alimentando de carne também.
Então o que acontece? A gente começar a olhar para trás para o nosso comportamento, a gente vai perceber que nós estamos cheios de escamas. E o que acontece? O exemplo que está aqui no estudo de hoje, Deus, nesse momento, o Mestre Jesus, né, pessoalmente tirou as escamas dos olhos de Paulo para que ele pudesse voltar a enxergar, mas ofereceu a ele o trabalho, né, ele entrar no caminho do sacrifício, a fim dele mesmo extrair por si mesmo, porque não existe milagre, ele mesmo começar a extrair as demais escamas que lhe obscurecem as outras zonas do ser. Então vamos pensar aqui nesse momento, né? Os nossos olhos estão sendo abertos, e quando a gente fala nossos olhos, muito mais, a razão nossa está sendo aberta para a gente conhecer a verdade, começar a buscar. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará como? É somente o conhecimento da verdade que vai libertar? Claro que não. É o conhecimento e a prática. E a prática é que é o grande desafio de nós que estamos aqui na Terra. Porque essa grande essa família que está aqui na Terra, hoje, ela é composta por espíritos que ou ainda desconhecem o Evangelho por algum motivo, ou se conhecem e ainda não praticam o Evangelho. A gente começa a olhar o Evangelho e a gente se assusta com aquilo ali. A gente fica, peraí, como é que é? Bateu numa face da outra, quer caminhar 1000 passos, caminha 2000, pediu a capa da túnica também, né? Essas coisas, amar os próprios inimigos, amar os vossos inimigos. Se amar só os amigos, o que vocês fazem de diferente? Até os escribas e fariseus da época faziam isso. O desafio está em aprender a amar toda a humanidade. Então tem coisas que batem ali na gente, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, aqueles que são pacíficos, que na maioria de nós bate e a gente fica, meu Deus, né? A gente lê, acha bonito muita gente, mas quando vai ver a prática mesmo, perdoar, né? A gente vai ver, são escamas que a gente traz com a gente ao longo de muito tempo e que agora a gente vai conhecendo a verdade, começa a tomar a iniciativa de praticar o que a gente está estudando e com o tempo a gente vai vendo a modificação, a transformação, como é que as portas vão se abrindo, como é que a gente vai tendo uma vida mais tranquila sob o ponto de vista da consciência tranquila, mesmo que a nossa vida esteja às vezes vivendo um monte de tribulações, mas nós estamos com a consciência tranquila, porque agora estamos fazendo a coisa da maneira correta. Então são essas escamas que o próprio Paulo de Tarso, que a gente não precisa aqui, né, lembrar, mas só fazer um resumo muito rápido, a gente vai dizer, ó, Paulo de Tarso primeiro ficou 3 anos no deserto de si mesmo, e também em sentido figurado e o sentido também literal, porque ele foi para um lugar que era deserto mesmo, ficou trabalhando como tecelão e convivendo com os cristãos do primeiro momento, da primeira hora. Só foi revelar para os cristãos que ele havia sido aquele perseguidor no último momento, logo no 3º ano antes de sair dali. E dali ele começa 3 viagens, que são as viagens de divulgação, de fundação daquele movimento cristão entre os gentios, e gente com muita dificuldade, sendo repelido em vários lugares, sendo preso. Teve um lugar, por exemplo, que ele foi apedrejado até quase à morte, não morreu porque realmente a missão dele ainda não tinha acabado, né? Ainda tinha muita coisa para fazer, e ele acaba indo no final da 3ª viagem como prisioneiro para Roma, porque era cidadão romano também. Então foi levar o evangelho para Roma. Acabou morrendo depois em Roma, por conta do Nero, que tacou fogo em Roma e colocou a culpa nos judeus, veio aquela perseguição em cima, colocou a culpa nos cristãos, veio a perseguição em cima dos cristãos e acabou que ele morreu, né, nesse período. Mas o trabalho, né, qualquer pessoa que comece a estudar um pouquinho do que foi Paulo de Tarso vai ver que o movimento cristão deve muito a essa pessoa que soube tirar as escamas. E agora, e a gente? Como é que a gente está fazendo para tirar nossas escamas? Fica aí a reflexão para cada um. Quais são as escamas que a gente já conseguiu tirar? Quais são aquelas que ainda não conseguimos chegar perto? Quais são aquelas que estão no caminho, estão em trabalho? Eu tenho as minhas aqui, tem umas que parece que nesse momento eu falei, é melhor nem mexer nisso aqui agora, vou dar prioridade para isso aqui agora, depois que eu conseguir isso, eu vou para aquilo ali. E esse planejamento que a gente faz espiritual com a gente mesmo é o planejamento mais importante da existência nossa enquanto espírito. Porque tudo que está aqui na vida da matéria passa, mas a vida espiritual ela é eterna, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.